Boa noite a todos. Boa noite. Confesso que hoje, com o coração com uma pitadinha de nostalgia, mas sem dúvida com o coração carregado de gratidão por essa casa e por todos os companheiros aqui presentes. E que Deus nos ilumine para que tenhamos uma noite agradável de aprendizado. A escolha desse tema, um tanto mais, que veio logo após o nosso último encontro, que foi a pressa da caridade, ela não foi aleatória. Talvez o tanto mais que nós iremos comentar hoje à noite represente a caridade em sua mais pura essência. Porque o tanto mais que nós vamos falar é exatamente aquele momento em que nós esquecemos das nossas vontades para atender às necessidades do nosso próximo. Talvez seja aquele momento que passe até mesmo desapercebido. Aquele momento em que nós fazemos um extra, um além daquilo que nos é pedido. É aquele segundo em que a gente percebe que nós podemos doar um pouco mais de nós mesmos. É o momento em que saímos da nossa zona de conforto e substituímos as nossas vontades pela necessidade do próximo. Então que Jesus nos ilumine esta noite para que eu consiga falar um pouco mais para vocês do tanto que nós somos capazes de fazer. O local era Phoenix, Arizona, nos Estados Unidos, e o cenário eram leitos de um hospital especializado em tratamento para o câncer. Uma jovem mãe se postava à frente de um dos leitos, e ali deitado se encontrava Bill, o seu filho de 8 anos, que alguns meses atrás fora diagnosticado com leucemia, e a partir dessa data travava diariamente uma batalha pela sua sobrevivência. Minutos antes deste encontro, a mãe de Bill tivera uma conversa com o médico responsável pelo caso de Bill, e a notícia foi devastadora. Bill estava morrendo, 3 dias, talvez 5 no máximo. E já perceberam que é exatamente nesses momentos de maior sofrimento que nos tornamos mais sensíveis. E naquele dia em especial, ao direcionar os olhos para o seu filho, com um carinho maternal e com a resignação que só as grandes almas possuem, ela ouviu: "Mamãe, não chore. Eu sei, mamãe, que eu tenho pouco tempo, mas está tudo bem, não chore. Ah, mamãe, eu sei que eu não terei tempo, mas se eu tivesse, eu gostaria de ser um bombeiro voluntário, para que eu pudesse livrar as pessoas das chamas infamantes. Mamãe, eu seria um excelente bombeiro, porque eu faria com amor." Você será, meu filho, você será. O menino adormeceu e aquela jovem mãe, tomada por um sentimento que de pronto não soube identificar a origem, tomou do carro e se dirigiu à corporação de bombeiros da cidade em questão e pediu para chamar o bombeiro-chefe. Veio a seu encontro então o bombeiro Bob. A jovem mãe explicou para o bombeiro-chefe a situação de Bill e pediu que fosse feito, nem que fosse uma pequena visita, mas para sua surpresa, Bob respondeu: "Senhora,
eu gostaria de fazer um tanto mais pelo menino Bill. Avise no hospital, pois hoje mesmo iremos com a viatura, com as sirenes abertas, com a escada de magiros alcançaremos a janela do seu andar e entraremos para fazer essa visita. Passado alguns instantes, Bill, que mal se aguentava sentado, escuta as sirenes, olha para a janela, vê a escada e vê passar por ela 4 bombeiros. E bombeiro Bob se dirigindo até Bill: candidato, é você o mais novo candidato a bombeiro voluntário? Sim, senhor. E naquele instante, a palidez característica do menino Bill, decorrente da morte de suas células sanguíneas pelo câncer, deu lugar a uma cor rósea saudável. Os batimentos cardíacos aceleraram-se, ficaram rítmicos, e aquela criança apática agora se transformara em um sorriso radiante. Bombeiro Bill, eu venho para te fazer uma intimação. Dentro de uma semana será a cerimônia de graduação dos novos bombeiros voluntários. E se sua mãe permitir, vou mandar fazer hoje mesmo as suas vestes com botas, capa, capacete e tudo mais. Mamãe, deixe-me ser bombeiro, mamãe. E a mãe, naquele instante, lembra das palavras do médico. Senhora, 5 dias no máximo, mas consente com os olhos nublados de lágrimas. Bombeiro Bill, você tem que aguentar firme. Na próxima quarta-feira será o nosso encontro. E a partir daquele dia, parece que novas energias tomaram conta de Bill. E aquelas lutas diárias que eram tão difíceis, ele conseguiu superar, dando o melhor de si diariamente. Chegou o grande dia. Na quarta-feira, em questão, como fora combinado, o bombeiro Bob manda buscar Bill com uma ambulância, acompanhado do médico, e eles se dirigem ao quartel dos bombeiros. Bill participa da cerimônia, tem a oportunidade de receber o diploma da graduação. E quando menos eles esperavam, o bombeiro chama a mãe de Bill: senhora, eu gostaria de fazer um tanto mais pelo menino Bill. Pois não, senhor. Acabo de ver aqui no nosso sistema que existe um pequeno incêndio que não oferecerá riscos para o nosso bombeiro. Se a senhora permitir, eu gostaria de levá-lo conosco. Que assim seja. Bombeiro Bill foi colocado na traseira do caminhão. Chegaram até o incêndio. Bob colocou a mangueira nas mãos de Bill e juntos eles apagaram o incêndio. Bill estava radiante. Ao contrário de todas as expectativas médicas, aquele menino viveu por mais 3 meses. E ele viveu mais 3 meses. Ele não sobreviveu 3 meses. A sua alegria era contagiante. Qualquer um que fosse passasse ao lado de seu leito: senhora, eu sou bombeiro voluntário. E mostrava o diploma. Passaram alguns dias, numa manhã, Bill começa a passar mal e o médico é chamado. O médico pede para falar com a mãe, e naquele dia havia chegado a hora. Bill estava morrendo. Tomado novamente daquele sentimento que a mãe não conseguia explicar, tomou do telefone e ligou para a corporação de bombeiros. Bob, Bill está morrendo. Mas eu gostaria de te agradecer por cada sorriso que durante esses meses eu presenciei.
Senhora, deixe-me fazer um tanto mais pelo bombeiro Bill. Avise no hospital que em 5 minutos chegaremos com 4 viaturas, com as sirenes abertas, e subiremos até o quarto de Bill pela escada. Passados alguns instantes, todos no hospital ouvem aquelas sirenes. Os bombeiros adentram-se pela janela e Bob se dirige a Bill. Bill, viemos porque um bombeiro nunca deve se sentir só. E o menino, talvez reunindo as últimas forças que ainda tinha, esboçou um sorriso. O corneteiro da corporação executou a música O Silêncio. E Bill fechou os olhos e se dirigiu à morada do Pai. Senhora, eu gostaria de fazer um tanto mais. E da mesma forma que esse tanto mais modificou completamente a história do bombeiro Bill, são esses pequenos gestos que podem modificar muitas histórias que acontecem ao nosso redor diariamente. Fazendo uma retrospectiva muito breve da infância de Chico Xavier, nós gostaríamos de lembrar que Chico nasceu no seio de uma família muito humilde. Seu pai, João Cândido Xavier, era um vendedor de bilhetes de loteria, e sua mãe, Maria João de Deus, era uma lavadeira, ambos analfabetos. E Chico teve 9 irmãos. Só que sua mãe, Maria João de Deus, faleceu quando ele apresentava apenas 5 anos de idade. E o pai, incapaz de criar os 9 filhos, teve que distribuir os filhos entre a parentada. E Chico, durante os 2 anos seguintes, ou seja, dos 5 aos 7 anos, teve que morar com a antiga amiga de sua mãe, que foi Rita de Cássia, que era sua madrinha. E acho que todos aqui conhecem a história que esses 2 anos não foram nada fáceis para o Chico. Mas um fato interessante é que quando o Chico via sua mãe em espírito, Maria João de Deus, ela sempre avisava para o Chico que estava rogando a Deus, pedindo que ele enviasse uma nova companheira para o seu pai, para que ele pudesse, enfim, se afastar um pouco dos maltratos da madrinha. E passado pouco tempo, o pai de Chico casa-se novamente, dessa vez com Cidália Batista. E a única exigência que ela fez para o casamento foi justamente a de reunir todos os filhos novamente. Essa era a sua única condição para se casar com o pai de Chico. E eles se reuniram e realmente ela buscou todos os filhos nas casas dos parentes e eles moraram todos juntos. E além dos 9 irmãos, eles tiveram mais 6 filhos, o pai de Chico com Cidália. E Cidália foi muito importante na vida de Chico, não só pelo fato dela dedicar a ele muito carinho, muita atenção, totalmente diferente do outro tratamento, mas também foi ela que ajudou o menino a dar os primeiros passos na vida. Inclusive foi ela que estimulou o Chico a estudar e que realmente deu as primeiras orientações àquele menino. E ela viveu até os 17 anos de idade de Chico. Então, a mãe de Chico, Maria João de Deus, tinha muita gratidão por aquele espírito, né? Por ela ter cuidado tão bem do Chico. Conta Geraldo Lemos Neto, palestrante que inclusive já esteve aqui nessa casa, muito próximo à família do Chico, desde a sua mãe, da sua avó.
conta ele que certo dia chegou na casa de Chico e o Chico se encontrava em lágrimas, muito emocionado. E ele então Chico contou para aqueles presentes, que eram poucos, que minutos antes a sua mãe, em espírito, havia aparecido para ele e ela tinha se despedido dele, porque esse Chico tinha uma relação muito próxima da mãe, mesmo ele encarnado e ela desencarnada. Só que ela via dessa vez despedir de Chico, porque ela se reencarnaria novamente na Terra. Ela não mais necessitava de encarnar na Terra, mas ela ia voltar mais uma vez em missão para ser novamente a esposa do mesmo espírito que foi o pai de Chico, em uma nova experiência. E quando eles recebem essa notícia, que essa encarnação iria dar certo, que estava próxima, a Maria João de Deus vai procurar justamente Cidália Batista, aquele espírito que cuidou do Chico, pelo qual ela tinha tanta gratidão. E ela procura Cidália Batista e convida Cidália para ser a nova filha do casal na próxima reencarnação. E coincidentemente, Cidália estava esperando uma oportunidade para reencarnar também. Então ela aceita de pronto o convite. Então seria, na próxima experiência, o mesmo pai de Chico, a mesma mãe de Chico, e Cidália, que foi aquela madrasta que cuidou do Chico, seria a filha do novo casal. E elas se abraçaram, ficaram muito felizes e muito otimistas para a nova experiência. Só que o interessante do caso que Chico contou é justamente que antes de se despedirem, Maria João de Deus pergunta para Cidália: Cidália, eu gostaria de fazer para você um tanto mais nessa próxima encarnação. Eu carrego para você um sentimento tão bonito de gratidão que só ser sua mãe para mim não será o suficiente. Então eu gostaria que você me dissesse o que eu poderei fazer quando estivermos encarnados que te deixará feliz. E foi aí que Cidália virou para Maria João de Deus e falou assim: olha, eu tenho muito apreço, você vai gostar, eu tenho muito apreço à música e à melodia. E eu tenho um carinho especial pelo instrumento piano. Só que nas minhas últimas encarnações, eu não tive a oportunidade de ter esse instrumento. Então, se desta vez eu tiver a condição, eu vou ficar muito feliz. E naquele momento, Maria João de Deus roga a Deus para que ela imprimisse em seu espírito de mãe esta vontade da futura filha. E pede saúde e fortaleza de ânimo para que ela tenha condição de realizar o sonho da filha. Então, não sei se vocês compreenderam, gente, que se Maria João de Deus não tivesse feito essa pergunta, talvez isso custaria toda uma encarnação. E através daquele segundo, aquele um tanto mais que ela desejou fazer a sua futura filha, pode ter, a gente não sabe, mas eu acredito que pode ter modificado toda a encarnação daquela nova menina, trazendo muita felicidade para aquele lar. Então são gestos espontâneos que às vezes passam até desapercebidos, né? Mas que, como nesse exemplo, pode mudar toda uma trajetória. Em meio a tantos filmes que a gente tem a disponibilidade, hoje em dia com vários recursos audiovisuais, eu gostaria de comentar aqui com vocês, que encaixam perfeitamente no nosso tema de hoje, sobre 2 filmes a respeito de histórias reais. O primeiro deles
alguns aqui já devem ter visto, na tradução para o português, né, se chama Até o Último Homem. Esse filme é uma história real e ele é um filme baseado no depoimento de Desmond Doss. Desmond Doss, para quem ainda não assistiu o filme, ele foi o primeiro soldado americano a alegar imperativo de consciência. Imperativo de consciência é quando a gente opõe a alguma coisa, é uma oposição individual, consciente, a uma certa obrigação, ou seja, você está pensando ao contrário daquilo, e que para isso você se utilize de uma convicção ou religiosa, ou filosófica, ou política. Por que ele fez isso? Porque Desmond Doss, ele se recusava a pegar numa arma. Quando eles eram ainda criança, na cidade de Lynchburg, no estado da Virgínia, ele e o irmão, que eram bem pequenos, tiveram uma briga e acidentalmente um acertou uma pedra no outro. E foi uma confusão, e ele vendo ali aquela cena que traumatizou muito ele, o irmão ali quase perdendo a vida, inconsciente, e ele fez uma promessa, ainda 6, 7 anos de idade, que nunca mais iria praticar a violência e que seria totalmente oposto para ela. Até uma cena interessante, que até mostra no filme, quando ele faz essa promessa, ele olha para a parede, tem um quadro dos 10 mandamentos. E interessante que mesmo não com essa filosofia de não portar armas, ele resolve entrar para o exército durante a Segunda Guerra Mundial, porque ele acreditava que era a coisa certa a fazer, ele tinha alguma coisa para acrescentar. Ele via muitos, os amigos, os parentes se alistando, e ele tinha o sentimento de que ele podia ajudar de alguma forma. Só que ele enfrentou várias dificuldades. No exército ele era ridicularizado, né? Enquanto ele fazia as suas orações durante as concentrações, eles tacavam objeto nele. Um dos comandantes tentou até dispensá-lo do esquadrão, alegando problemas psiquiátricos. Então ele passa por diversos problemas, mas ele continua firme. Até que chega no momento de uma batalha. A batalha acontece em Okinawa, no Japão. E Desmond Doss, por que ele ficou marcado? Ele conseguiu salvar sozinho 75 soldados feridos. Nessa batalha no Japão, que foi uma das batalhas mais sangrentas do conflito do Pacífico, onde chegou a morrer mais de 80 mil soldados, eles tinham que escalar um paredão para depois começar a batalha. E em determinado momento dessa guerra, os soldados americanos foram rendidos pelos japoneses. E Desmond Doss, que era médico do esquadrão, ele não portava armas, acabou sendo deixado para trás. E ele passou, eles calculam, entre 10 a 12 horas durante a madrugada em território inimigo, salvando um soldado por um. E ele conta depois, no final do filme, no depoimento dele mesmo, que ele pedia: Deus, me ajude a ajudar só mais um. E ele resgatava um soldado, ia até o despenhadeiro, abaixava o soldado pela corda, já não tinha mais nem pele na mão, e assim ele foi salvando e conseguiu salvar 75 soldados. Inclusive, outros companheiros falaram no depoimento que Desmond Doss atendia até mesmo comandantes do exército inimigo. Se ele estava passando ali e tinha um comandante ou um soldado do exército inimigo, ele também resgatava. Ele não deixava para trás. Cuidava da ferida. E assim, com essas atitudes, ele foi adquirindo respeito dos companheiros, né? Muita gente fala em autoridade moral. Só que somente aqueles
que doam tanto mais de si é que adquirem autoridade moral. Nós ainda, erroneamente, nós associamos autoridade com cargos e patentes da experiência humana. Mas, na verdade, o que mais importa para nós chama-se autoridade moral. E essa autoridade moral a gente só alcança quando a gente doa tudo da gente para o próximo. E foi através dessas atitudes, ele ganhou tanto respeito daquela corporação, que toda vez antes de iniciar uma batalha, todo aquele pelotão aguardava Desmond Doss fazer sua oração. E a modéstia desse espírito foi tão grande que só no final da sua vida, aos 87 anos, em 2006, que ele vendeu os direitos autorais da sua história para se tornar um filme de Hollywood. E o segundo filme se chama The Zookeeper's Wife. Eu não encontrei... alguém me disse que a tradução do português seria O Zoológico de Varsóvia. Eu não encontrei ainda. Esse segundo filme, que também é recente agora, que também é de uma história real, foi uma adaptação do livro que tem o mesmo nome, da Diana Ackerman. O filme, ele se passa na capital da Polônia, da Varsóvia, em 1939, né, em plena Segunda Guerra Mundial. E é a história de um casal. Esse casal, o homem era Ian e a sua esposa Antonina Zabinski. Eles eram proprietários do zoológico mais famoso daquela cidade. O zoológico vinha passando de geração para geração. E durante a Segunda Guerra Mundial, quando a Polônia é invadida pelos nazistas, eles praticamente destroem o zoológico. E eles são obrigados a reportar tudo o que acontecia no zoológico para os governantes nazistas. E vendo todo aquele sofrimento, só vale lembrar que os guetos judeus da Varsóvia, na Polônia, eram um dos piores, onde o massacre era mais acentuado. E eles vendo todo aquele sofrimento, eles resolveram arriscar a própria vida e a vida de seus familiares para que eles pudessem doar um tanto mais àqueles judeus que sofriam. Então eles se aliaram à resistência e eles começaram a esconder os judeus dentro das antigas celas daquele zoológico. E no final do filme, eles computaram os dados e eles chegaram à conclusão que esse casal, arriscando a própria vida, foram capazes de salvar, em média, 300 judeus do massacre nazista. Então, são histórias reais como essa, gente, que nos mostram que a nossa posição é muito favorável. Vejam a situação que essas pessoas se encontravam, e mesmo assim, elas tiveram tempo para pensar no sofrimento dos outros. Ao passo que, muitas vezes, na situação confortável que nós vivemos, a gente não para esses minutinhos para lembrar. Eu tenho um carinho muito especial pelo livro Paulo Estevão. Durante mais ou menos um ano, ele foi meu fiel companheiro. Eu estudava mais ou menos umas 4 páginas toda noite. E quem ainda não leu, eu recomendo, porque é realmente um aprendizado muito grande. Após a leitura desse livro, eu poderia listar aqui para vocês e falar inúmeros exemplos, inúmeras situações, lugares, acontecimentos em que Paulo, o convertido de Damasco, que todos nós conhecemos, ofereceu um tanto mais de si em nome da divulgação daquele cristianismo nascente que ainda engateava naquele período. Então são
inúmeras situações, mas acontece que na grande maioria dessas situações, eu particularmente ainda me sinto muito distante daquela presença de espírito, daquela abnegação com que Paulo executava sua missão. Então eu resolvi escolher 3 situações para a gente comentar aqui hoje, que são 3 situações do livro que não são muito comentadas geralmente nas palestras, mas que, ao meu ver, são situações mais palpáveis ao nosso grau de adiantamento moral. E que situações que têm a ver com o nosso dia a dia, com o nosso cotidiano e com certeza também com o nosso tema. Todo mundo aqui tem um sonho na vida, certo, gente? Eu assim espero. E para muitas pessoas, dentro desse sonho está o sonho de conhecer algum lugar. Uns querem conhecer Paris, querem conhecer a Grécia, Barcelona, enfim, cada um carrega em si essa vontade. E Paulo também tinha esse sonho, viu, gente? O sonho de Paulo era conhecer a capital do império, que naquela época era Roma. Por que Paulo queria tanto conhecer Roma? Ele pensava que lá, um lugar mais distante daquele farisaísmo, um tanto quanto deturpado, ele teria mais liberdade para pregar o cristianismo, para esclarecer os gentios, até mesmo para construir novas igrejas, né? Assim como ele já tinha feito em Jerusalém, em Corinto e Antioquia. Então Paulo carregava esse sonho. E depois de muita luta, para quem já leu, viu que ele sobreviveu a alguns naufrágios, viu que ele sobreviveu a apedrejamentos, que ele venceu diversos tipos de humilhações. Depois de tudo isso, surgiu a oportunidade dele realizar o tão esperado sonho de ir para Roma. Ele ficou mais animado ainda porque um casal de companheiros muito queridos, Áquila e Prisca, que foram seus companheiros durante o exílio do deserto, haviam se mudado para Roma. E foi alimentando mais ainda aquele desejo dele, aquela vontade. Quando Silas e Lucas, o apóstolo Lucas, confirmaram que iria caminhar junto dele, aí que ele ficou mais animado ainda. Tudo estava ocorrendo às mil maravilhas. Já tinha feito a programação, estava bastante otimista, até que um dia antes do dia imediato da partida, chega um peregrino de Corinto com uma carta na mão. Esse peregrino era Abdias, e ele trazia uma carta para Paulo. Tratava-se de um documento particular e muito importante. Quem havia mandado esse documento, gente, foi o apóstolo Tiago, filho de Alfeu, porque nessa época da história, Tiago, filho de Zebedeu, irmão de João, já havia sido morto. Então foi Tiago, filho de Alfeu, que enviara a carta. E era uma carta de pedido de socorro, onde ele contava que a situação em Jerusalém estava um caos. Simão Pedro, fundador da casa da Igreja do Caminho, tinha sido banido da cidade. Os cristãos estavam sendo perseguidos, mortos, torturados, e o Sinédrio de Jerusalém exigia a presença de Paulo para alguns esclarecimentos. Só que quando Paulo terminou de ler a carta, aí vem aquelas sensações que se parecem com a gente. Paulo se lembrou que justamente Tiago, filho de Alfeu, era o único apóstolo, o único irmão do caminho que sempre foi contrário às ideias de Paulo. Todas as vezes que Paulo visitou a Igreja do Caminho, que eles tinham ideias de reforma, de construção, de pregação das novas ideias, Tiago entrava em conflito com Paulo. E justamente Tiago que tinha mandado a carta para Paulo. E naquele momento,
Alguém lembrou dessa situação, né? Aquele momento, o que Paulo fez? Aí que está a diferença. Quando acontece com a gente sempre procura lugares errados, ou se não, pessoas erradas para nos aconselhar. Sabe o que Paulo fez? Paulo abriu o Evangelho, desenrolou os pergaminhos que ele tinha com ele, abriu aleatoriamente e adivinha o que saiu para Paulo? Nas anotações de Levi: concilia-te depressa com teu adversário. E naquele momento que Paulo parou e pesou, botou na balança as suas vontades ou a necessidade do próximo, ele optou pela necessidade do próximo. Chamou o companheiro que tinha vindo de Corinto e respondeu que não iria a Roma, tinha abandonado o sonho e partiria no dia imediato para Jerusalém. No mesmo dia, quando Paulo adormeceu, ele sonhou com Abigail, que era sua amada no livro, que veio a falecer. E eu vou ler para vocês só um parágrafo do que Abigail falou para ele no sonho. Não te inquietes, Paulo, é preciso ir a Jerusalém para o testemunho imprescindível. Tranquiliza-te, porque irás a Roma cumprir um sublime dever, não porém como queres, mas de acordo com os desígnios do Altíssimo. E logo, esboçando um sorriso para Paulo, ela continuou: depois então será a nossa união eternal em Jesus Cristo para a divina tarefa do amor e da verdade à luz do Evangelho. A segunda situação está no capítulo ao encontro do Mestre, do livro Paulo Estevam. Nesse momento, Paulo já estava em Roma e ele vivia um de seus raros momentos de comemoração, porque Paulo chegou a Roma prisioneiro, mas pela sua amizade, pela sua dedicação com os soldados, com os representantes, Paulo foi liberto. Então foi um dos raros momentos de muita alegria. Aproveitando aquele otimismo, eles planejaram uma viagem para a Espanha, né? Paulo desejava ir para a Espanha para que ele pudesse apresentar Jesus para aquelas terras ainda que eram virgens do cristianismo. Mas acontece que nas vésperas da partida, outro emissário. Acontece a mesma coisa. Só que dessa vez a carta vinha de Simão Pedro, lá de Jerusalém. E Simão Pedro falava para ele que tinha sido banido de Jerusalém e que gostaria de ir para Roma se hospedar com ele para auxiliá-lo na pregação do cristianismo. E nesse momento Paulo pesa novamente as suas vontades contra as necessidades do próximo. E Paulo, sem hesitar, dessa vez ele não precisou nem consultar, viu gente? Sem hesitar, ele abandona a viagem para a Espanha para esperar o companheiro vir de Jerusalém. Interessante, fala no livro, que Paulo pegou até mesmo os pequenos objetos que ele tinha na casa dele e transferiu para uma outra casa próxima ali dos cemitérios da Via Ápia, para que o seu companheiro Simão Pedro tivesse mais conforto junto de sua família. E o terceiro e último episódio do livro Paulo Estevam, Paulo finalmente se encontrava na Espanha, na cidade de Tortosa, onde ele tinha conseguido reunir um grande número de colaboradores. E ele também, otimista, planejava novas viagens, novos roteiros, e novamente chega uma carta. Acho que Paulo traumatizou com essas cartas, não aguentava mais receber carta. E essa carta foi um pedido de socorro de Simão Pedro, porque lá em Roma, quando João, o apóstolo João, estava pregando o Evangelho, ele foi surpreendido e foi preso. Então era necessário que Paulo
abandonasse mais uma vez seus planos e voltasse até Roma para libertar o companheiro João. E ele volta imediatamente e, através das suas amizades, especificamente com Pompeia Sabina, ele em 3 dias liberta João, porque João tinha missões importantíssimas na Ásia. Em todas as situações, então, que nós comentamos, Paulo tinha 2 opções: ou atender os seus próprias vontades e desejos, ou atender a necessidade do próximo. E em todas elas, ele abdicou de seus desejos para estender a mão ao próximo. E eu penso que deve ser por isso que o espírito Néio Lúcio, ao visualizar o espírito de Paulo em uma palestra que aconteceu em Pedro Leopoldo, mas no mundo espiritual, descreve numa reunião de um culto no lar. Ele disse assim sobre Paulo: realmente ele é muito iluminado. Talvez tenha sido por ter sempre doado um tanto mais a necessidade alheia que ele adquiriu essa irradiação própria. Queria comentar brevemente com vocês sobre o livro que chama Voltei. O livro Voltei, psicografia de Chico Xavier, ele conta a história do Frederico Figner. Frederico Figner, ele foi diretor da Federação Espírita Brasileira. E ele comentava com os amigos que assim que ele desencarnasse, ele ia escrever, ele ia tentar psicografar alguma coisa. E nesse livro ele adota o pseudônimo de Irmão Jacó, né? Então o personagem do livro é o Irmão Jacó. E tem 2 cenas que me chamam muita atenção. Na primeira cena, ele vai contar que o irmão Jacó, depois que desencarnou, ele vai ser recebido por 3 espíritos. Um deles era a sua filha, Marta, que já estava no plano espiritual, o outro irmão Andrade e o terceiro Bezerra de Menezes. Olha que privilégio. A primeira cena que eu gostaria de lembrar era uma cena que eles foram ao cemitério, esses 3 espíritos junto com o irmão Jacó, acompanhar o próprio enterro do corpo dele. Quando chegou no cemitério, ele viu o grupo de amigos, deu muita saudade, ele gostaria até de demonstrar o sentimento de gratidão por eles. Mas ele teve uma grande decepção. Quando ele chegou no primeiro grupo, eles estavam discutindo sobre política. E por incrível que pareça, lá no cemitério, com todas as orações acontecendo, aquele grupo estava muito influenciado por irmãos obsessores. E ele, decepcionado, procura outro grupo de amigos, que dessa vez eram mais próximos ainda a ele. E novamente, outra decepção. Aquele novo grupo de amigos estava discutindo sobre as despesas que aquela cerimônia ia gerar, de uma forma muito fria e calculista. E ele fica muito contrariado e começa a passar mal. Foi então que Dr. Bezerra chega perto dele, dá um abraço nele e pede para ele olhar em outra direção. Quando ele olha, ele vê essa cena: círculos de luz saindo de dentro de um carro, de pessoas que não eram conhecidas dele quando encarnado. Quando ele se aproxima, ele observa que as pessoas, mesmo sem ter conhecido ele pessoalmente, faziam uma oração para contribuir para o seu refazimento. E ele fala no livro: aquela rogativa que formulavam a Jesus em benefício de minha paz constituía dádiva celeste. Do pequeno conjunto emanava energia confortadora que me penetrava à maneira de chuva balsâmica. Aquelas pessoas nem mesmo conheciam eles e resolveram dedicar aqueles minutos que estavam passando por ali a oferecer ao irmão que havia desencarnado um tanto mais da sua generosidade, da sua bondade.
E a segunda cena que eu gostaria de destacar nesse livro está no capítulo intitulado Entre Companheiros. No intuito de fortalecer aquele grupo que acabaram de desencarnar, Dr. Bezerra, juntamente com o irmão Andrade, leva aquele grupo de espíritos, em torno de 20 mais ou menos, a uma praia. E ali ele explica a poderosa energia proveniente do mar, das águas, que seria muito importante para fortalecer aqueles espíritos recém-desencarnados. Só que em determinado momento, e eles ficariam ali por um tempo para se recuperarem e depois partiriam para o plano espiritual. Só que antes da partida, Dr. Bezerra fala para aquele grupo que estava faltando um espírito. Ele estava esperando um espírito. E ele adianta que era um espírito de uma professora de escola pública de um bairro distante. E de repente, aquele grupo vê essa cena que vocês estão vendo. Ele vê uma senhora acompanhada por 2 benfeitores, um de cada lado, com uma irradiação luminosa saindo do peito dela, de extrema beleza. E o irmão Jacó descreve essa cena da seguinte forma: reconheci-lhe a elevação pela invejável serenidade. Formosa alegria pairava-lhe ao semblante calmo. Saudou-nos a todos, simpática e feliz. Olha só, gente, de todos nós, os recém-desencarnados que ali nos reuníamos, era a única de cujo peito irradiava luz. Aquele grupo, gente, não era de pessoas más, de pouco conhecimento, não. Todos que estavam ali, inclusive o irmão Jacó, ele conta no livro que já havia lido toda a obra de André Luiz, quando encarnado. Ele ia revivendo as dificuldades do processo reencarnatório, ia lembrando das obras de André Luiz, assim como André Luiz tinha descrito. Tanto é que eles foram recebidos por Dr. Bezerra. Eles tinham esse mérito. Mas aquela senhora era a única que tinha luz irradiando o peito. Quando o irmão Jacó olha para a senhora, num exato momento um sentimento de inveja toma conta dele. E sem ele falar nada, a filha olha para ele e explica por pensamento. E ela explica que essa senhora havia sido por mais de 40 anos uma professora de escola pública e doado um tanto mais de si para a educação dos alunos pobres. E foi por essa cena que o irmão Jacó escreveu a principal mensagem do livro dele, que foi exatamente essa, que está no último capítulo. Não se acreditem quitados com a lei, atendendo pequeninos deveres de solidariedade humana. Mostrando que é preciso a gente doar um tanto mais. Bastou 1 minuto de exame da própria consciência para o irmão Jacó chegar às seguintes conclusões: se manifestáramos certo esforço no serviço da crença religiosa, fôramos mais apaixonados pela ideia elevada que propriamente realizadores dela no mundo. Uma vez assistindo a palestra do Haroldo, eu achei super interessante, que ele fala que o principal medo dele é chegar lá em cima e ele vê um espírito muito luminoso e ele sem luz nenhuma, e o espírito chegar para ele e falar assim: eu coloquei em prática tudo que eu ouvi nas suas palestras. E é justamente assim que a gente deve pensar, né? Então, não adianta nada eu estar dando essa palestra para vocês, você estar aqui escutando, se a gente não doar um tanto mais de nós mesmos. E ele completou: achávamos-nos agora num campo diferente da matéria,
onde só os conquistadores de si mesmos, no supremo bem ao próximo, guardavam posição de realce e domínio. Só os conquistadores de si mesmos. Contou Madre Teresa, em depoimento, que certa noite chegou um homem na instituição que ela tinha de auxílio aos menos favorecidos, implorando ajuda e dizendo que uma família com 8 crianças não comia já há dias. E naquele exato momento, ela pegou tudo que ela tinha sobrando ali de comida e partiu para a casa dessa família. Quando ela chegou na família, ela viu os rostos das crianças marcados pela fome. Mas interessante que não havia nem desgosto e nem tristeza nos olhares daquela criança, mas havia muita fome. E ela pegou uma panela de arroz e entregou à mãe daquela família. E no exato momento aquela mãe dividiu ao meio a quantidade de arroz e saiu. Quando ela chegou, Madre Teresa perguntou: onde é que você foi? E ela falou assim: eu fui na casa dos meus vizinhos, porque eles também têm fome. E são palavras da Madre. Não fiquei surpreendida por ela ter partilhado o que tinha recebido, porque os pobres são realmente muito generosos. Se eu passo fome, quando eu vejo o outro com fome, eu paro e ajudo. Agora, se eu não passo fome, às vezes eu passo e olho assim, e aquilo não me toca. Mas ela não ficou impressionada com isso. Ela não ficou impressionada com o fato dela ter dividido e levado a outra casa. Ela ficou surpreendida pelo fato daquela mulher saber, ter o conhecimento que aquela família também sentia fome. Porque ela fala: de um modo geral, quando estamos a sofrer, focamos-nos apenas em nós próprios. Não temos olhos para os outros. Mas aquela mulher não só dividiu o que ela recebeu, mas ela sabia que alguém do seu lado também passava fome. Mas deveria ser o contrário, né, gente? No livro Boa Nova, capítulo 6, que chama Fidelidade a Deus, André se dirige a Jesus queixando-se que se encontrava muito doente e que não estava conseguindo ajudar os outros apóstolos. E Jesus, sabe o que Jesus respondeu para ele? André, nos dias de calma é fácil provar-se fidelidade e confiança. Não se prova, porém, dedicação verdadeiramente, senão nas horas tormentosas em que tudo parece contrariar e perecer. O enfermo tem consigo diversas possibilidades de trabalhar para o nosso Pai com mais altas probabilidades de êxito no serviço. E os apóstolos ficaram muito intrigados com essa declaração de Jesus. Eles começaram a se perguntar: mas como que ele vai ajudar se ele está de cama? E Jesus completou dizendo o seguinte: André, se algum dia teus olhos se fecharem para a luz da terra, serve a Deus com a tua palavra e com teus ouvidos. Se ficares mudo, toma a si mesmo a charrua, valendo-te das tuas mãos. E ainda que ficasses privado dos olhos e da palavra, das mãos e dos pés, poderias servir a Deus com a paciência e coragem, porque a virtude é o verbo da fidelidade que nos conduzirá ao amor dos amores. Então é possível fazer um tanto mais, seja qualquer que for a nossa condição. Será que Jesus fez um tanto mais por nós? No momento de maior sofrimento, de maior dor, Jesus esqueceu de suas vontades e necessidades e fez um tanto mais pela humanidade. Começou consolando pela mãezinha querida que estava na sua frente. Mulher, eis aí o teu filho.
João, eis aí tua mãe, para que ela não ficasse desamparada durante a sua ausência. Em seguida, chamou o anjo da caridade, como nos conta Humberto de Campos, e pediu que esse anjo socorresse Judas, o seu mais ingrato colaborador. E por último, resolveu também fazer um tanto mais por todos nós. Senhor, perdoe-os, pois eles não sabem o que fazem. E Deus? Será que Deus faz um tanto mais por nós? No capítulo 6 do Boa Nova também, Jesus começava a falar sobre os grandes desafios que a Boa Nova iria exigir, diversos obstáculos e dificuldades. Começou a falar que algum deles exigiriam profunda abnegação e sacrifício. Só que ao passo que Jesus ia revelando aquelas dificuldades, os apóstolos começaram a se sentir abandonados, com medo de, durante a trajetória, Deus não dar o suporte. E sabe o que Jesus falou para eles? Não duvidemos da fidelidade do Pai para conosco. Sua dedicação nos acerca os espíritos desde o primeiro dia. Ainda não o conhecíamos e já Ele nos amava. Desde o primeiro dia da nossa criação, Deus vem oferecendo tanto mais a todos nós. Está quase no final, tá, gente? Certo dia, Princesa Diana, que todos aqui se recordam, procurou Madre Teresa de Calcutá. Apesar de todos acharem que aquele ambiente de luxo, de riqueza, de poder em que ela vivia, ela não se encaixava. Ela confessava que ela não se sentia no seu ambiente e tão pouco à vontade com as pessoas que a cercavam. E um certo dia, muito angustiada, ela resolveu procurar Madre Teresa em uma de suas instituições. E ela confessou para a Madre Teresa que gostaria de abandonar toda a sua vida de riqueza, de poder, de luxo, para ser uma simples servidora da Madre Teresa. E a Madre, que àquele ponto da vida já havia adquirido a sabedoria de olhar para o espírito imortal e não para aquele envoltório físico, e com a sabedoria que só as grandes almas possuem, ela falou para a Princesa Diana: se você ficar comigo, você vai ser só mais uma das minhas colaboradoras a lavar as feridas dos necessitados. Mas se você continuar na posição que lhe cabe, você será capaz de modificar toda uma sociedade. Vai e faz um tanto mais para todos aqueles que te procurarem. E aquelas palavras ficaram gravadas no coração da Diana, que Madre Teresa falou para ela: a caridade pode ser exercida em qualquer lugar onde nós nos encontramos. E alguns meses depois, com a trágica notícia, a Princesa Diana veio desencarnar. E conta-nos Joana de Ângeles, através da psicografia de Divaldo Franco, que quando Madre Teresa, que ainda estava viva, fica sabendo daquela trágica notícia, ela se prepara para poder ir no enterro da Princesa Diana. Só que, coincidentemente, ela também começou a ficar frágil da saúde e foi internada, e dias depois também faleceu. Quando Madre Teresa acorda no plano espiritual, ela foi recebida por Teresa de Lisieux, a Santa Teresinha do Menino Jesus, como é conhecido na Igreja Católica. E devido à sua paz de consciência, por todas as coisas boas que ela havia feito quando encarnada, ela teve um despertar bem rápido. E quando ela despertou, a primeira pergunta que ela fez para Teresa de Lisieux foi: onde está minha Princesa Diana?
E aquele anjo explica para ela que devido ao grande impacto do acidente, ela se encontrava em sono profundo, se refazendo. E Madre Teresa fica dias ali velando pelo espírito da princesa Diana. E quando a princesa Diana abre os olhos, ela vê Madre Teresa. E sabe o que a Madre falou para ela? Agora, minha filha, você está pronta para ser aceita na minha ordem. Iremos trabalhar juntas e fazer um tanto mais com as bênçãos do Senhor. E a gente acho que não é capaz de imaginar a beleza desse encontro. E foi a partir daquele encontro com Madre Teresa que a princesa Diana começou a se dedicar fielmente à caridade. Foi madrinha de mais de 100 instituições sociais, organizações de caridade, principalmente no combate contra as minas terrestres e o combate contra a AIDS. Essa foto da esquerda foi de 1987, no momento em que todos achavam que a AIDS você se contaminava apenas com um toque, apenas de estar perto da pessoa. E ela mesmo com essas suposições, vai a um hospital diadético, senta na cama, abraça e conversa. Foi a partir desse dia que as pessoas começaram a ter mais respeito e compaixão pelos portadores dessa doença. E a foto à direita foi de 1997, 10 anos depois, onde ela foi voluntária do Comitê Internacional da Cruz Vermelha para que acabasse com as minas terrestres do mundo. Essa frase muito me toca de Madre Teresa. Foi tão importante termos aberto uma casa para receber os doentes com AIDS em Nova York. Nunca mais houve um que morresse de tristeza. Uma mensagem de Emmanuel sobre: será que se doarmos de nós um tanto mais, deveremos receber reconhecimento, títulos, devemos esperar alguma coisa? E Emmanuel, com essas simples palavras, nos alerta: o semeador equilibrado trabalha com títulos de sincera confiança no céu, ignorando de maneira absoluta se colherá flores ou frutos de suas obras no quadro do imediatismo humano. É o último slide, tá, gente? Então deve ser por tudo isso que nós falamos aqui hoje que Emmanuel, através da mediunidade Chico Xavier, nos orientou que disséssemos: Senhor, ensina-me a orar sem esquecer do trabalho, a dar sem olhar a quem, a servir sem perguntar até quando, e a sofrer sem magoar, seja quem for. Pai, ensina-nos a progredir sem perder a simplicidade, a semear o bem sem pensar nos resultados, a dar sem nos preocupar com recompensa e a marchar para frente sem contar os obstáculos. Ensina-nos, Mestre, a ver sem malícia, a escutar sem corromper os assuntos e a falar sem ferir. Ensina-nos, Senhor, a compreendermos o próximo sem exigir entendimento, a respeitar os semelhantes sem reclamar considerações e a dar o melhor de nós acima da capacidade do dever, sem cobrar taxas de reconhecimento. Senhor, fortalece em nós a paciência para com as dificuldades dos outros, assim como necessitamos da paciência dos outros para com as nossas próprias dificuldades. Ajude-nos para que não façamos a ninguém tudo aquilo que não desejamos que os outros nos façam. E sobremaneira, auxilia-nos a compreender que a nossa felicidade mais alta
será invariavelmente aquela de cumprir os teus desígnios, onde como queira, hoje, agora e sempre, e que assim seja. Na primeira vez que eu estive no centro Ponto de Luz, eu vim em busca de um conforto, de uma orientação, de esclarecimento. E o Ponto de Luz, na figura de companheiros muito queridos, da Norma, do professor Ailton, da Maria e de tantos outros, ofereceu a mim um tanto mais e me deu a oportunidade de trabalho. Muito obrigado pela atenção de todos, que assim seja. Que assim seja.